Seja muito bem-vindo à nossa aula sobre o breve catecismo de Westminster. Eu sou o pastor Lucas Leal, da Igreja Presbiteriana do Brasil de Corbélia, no estado do Paraná, e nós estamos fazendo um estudo no breve catecismo de Westminster aqui na Escola de Discípulos. E nós vamos então ver a nossa 16ª pergunta. Todo o gênero humano caiu pela primeira transgressão de Adão? Vamos à leitura de alguns textos bíblicos. Primeiro, Atos, capítulo 17, versículo 26, nos diz assim: De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. E Romanos 5, versículo 12 também nos diz: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 21 nos diz: Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Então, queridos, visto que o pacto foi feito com Adão, não só para ele, mas também para a sua posteridade, todo o gênero humano que dele procede por geração ordinária pecou nele e caiu com ele na sua primeira transgressão. Então, sim, a nossa pergunta, todo o gênero humano caiu com o pecado de Adão e Eva? Sim, todos nós pecamos com Adão e Eva, porque Adão era o nosso representante maior e ordinariamente somos seus filhos. Então, assim como ele caiu, nós, seus filhos, também caímos. Na Bíblia, duas pessoas representam a humanidade. Primeiro, Adão, e segundo, Jesus Cristo. Veja, 1 Coríntios 15, 45 diz assim: Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Então veja, nós temos dois representantes maiores na raça humana. Adão, o primeiro pai que caiu, corrompeu-se, pecou, e Jesus Cristo, em quem nós temos reconciliação e aliança com Deus, nova aliança com Deus. E agora, como reto cumpridor perfeito da lei, nós, nos seus méritos, recebemos a justificação, o perdão dos nossos pecados e somos cumpridores da vontade do Senhor. Agora vamos a algumas reflexões. Veja, primeiro, Adão foi o representante do pacto das obras, que foi feito com ele e com todos os seus descendentes. Por isso, quando ele quebrou o pacto, nós também quebramos esse pacto. Segundo, Adão, mesmo antes do pecado, nós precisamos entender isso, não merecia salvação. Antes, sempre fomos salvos pela graça. Isso é importante. Porém, antes da queda, antes do pecado original, era uma graça que recompensaria a obediência. Agora, por outro lado, por causa do pecado, é uma graça imerecida, porque nós não conseguimos exercer a vontade plena e perfeita de Deus. Uma outra reflexão que precisamos a respeito desse texto é que a humanidade está representada em Adão de duas formas. Primeira, virtualmente como uma raiz natural, ou seja, ele é o nosso primeiro pai, o primeiro descendente, e segundo, representativamente como cabeça do pacto das obras. Quando Deus estabelece o pacto das obras, aquela primeira aliança com o homem, ele faz isso com Adão. E Adão, então, torna-se esse representante de toda a humanidade desse pacto. Então, quando o primeiro representante quebra essa aliança, ela vem então se estendendo a quebra toda a nossa geração, toda a raça humana. Um exemplo disso é, por exemplo, quando um presidente, um rei, ele vai a um outro país e ali ele arruma uma confusão e arruma guerra. Quem arrumou a guerra? Foram os soldados? Foi o povo? Não, foi o rei, foi o presidente. Agora, porque ele é o presidente, ele é o representante maior, todo um país vai sofrer por conta dessas consequências, por conta dos seus atos. E precisamos, por fim, refletir sobre o fato de que Jesus Cristo, apesar de ser expresso como descendente de Adão, no Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 38,
ele não é gerado ordinariamente como descendente de Adão. Muito pelo contrário, ele é nascido de uma virgem pelo poder do Espírito Santo, de tal forma que não conheceu o pecado nem no seu nascimento, nem na sua vida. Ou seja, apesar de ele ser descendente de Adão, ele não é descendente ordinário, mas ele é nascido de uma virgem pelo poder do Espírito Santo, de tal forma que não teve nem contato com o pecado e nem foi gerado em pecado. E por último, como que nós observamos na prática essa doutrina? Duas coisas. Primeiro, vivemos essa doutrina na perseverança dos santos. Então, todo aquele que é o povo de Deus precisa, apesar da mancha do pecado que está sobre nós, perseverar na busca da santidade. Então, santifique a sua vida, ouça a palavra do Senhor e pratique a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Até a nossa próxima aula.